Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas. E como eu não falei com a Débora, não conversei com a Débora, né? Nós vamos falar de Pedro também. Novamente Pedro. Interessante, né? Deus quer falar conosco sobre esse personagem incrível da palavra, né? Lucas 22, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, que é Pedro, né? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Agora sim, coloca a sua mão para cá e ore por mim, porque eu estou aqui meio assim. Acho que exagerei um pouco na corrida, mas se eu pude correr 5 quilômetros hoje, eu vou poder ficar aqui 1 hora em pé, né? Em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos, Deus, aqui está a tua igreja, a tua noiva querida, preciosa, maravilhosa, Senhor. E esta é a tua palavra, Deus, e eu te peço agora a força, a sabedoria, o poder da síntese, Senhor, e a simplicidade e o poder que há na tua palavra para que eu possa transmitir a tua noiva querida, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esta palavra, antes, voltando um pouquinho em Lucas 22, do 24 até o 30, houve lá uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior no reino dos céus, né? E Jesus disse para eles uma coisa muito interessante, né? Isso aqui estava próximo da morte de Jesus, logo depois desse episódio de Pedro, ele vai para o Getsêmani, né? E aí quando surge essa discussão aqui, qual seria o maior no reino dos céus, né? Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido, né? E Jesus traz aqui toda uma explicação, falando que os discípulos haviam permanecido com ele nas suas tentações e que ele havia confiado a eles um reino. E nós que não vivemos na aristocracia, que não conhecemos palácios, né? Quando fala de reino, né? É uma coisa assim que parece que é até um pouco distante de nós, né? É claro que o reino de Deus, ele está falando de um reino eterno, de um reino após essa terra, mas eu queria que você entendesse, compreendesse que esse reino, ele comporta, e ele foi dado para nós e para todos aqueles que recebem Jesus, e ele comporta e ele possui um poder extraordinário, né? Todos aqueles que fazem parte do reino, nós temos nas nossas mãos, nós temos pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, um potencial maravilhoso. Só que para nós fazermos parte, para nós recebermos esse poder, para nós estarmos como súditos que agradam o nosso rei nesse reino, na verdade o que Jesus mostra aqui para os discípulos é um paradoxo. Vocês têm visto muito pastor Jorge, tanto pastor Jorge quanto eu, falar dos paradoxos do reino de Deus. E esse é mais um paradoxo. Eu vos confio o reino dos céus. Mas antes ele vai falar que nesse reino você tem que servir, você tem que ser como menor, como ele, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele diz: pois eu no meio de vocês eu sou como quem serve, né? Eu pergunto para você, quem aqui quer servir? Quem gosta de servir, né? Você gosta de sentar numa mesa e ser servido. Você gosta de chegar em algum lugar e ser bem recebido. Mas deixa eu dizer para você, desde o momento em que você veio para Jesus, desde o momento em que você recebe Jesus, desde o momento em que você entrega a sua vida para o Espírito Santo conduzir, Deus coloca em nós, e é uma coisa que é espontânea. A gente não consegue viver no reino agradando ao nosso mestre, a não ser
servindo. E por incrível que pareça, isso é só uma introdução, mas a Kátia falou comigo hoje que nós vamos começar agora a arrecadação para os agasalhos aqui na igreja. E na lição o pastor Edinaldo também falou sobre os 2 pontos do reino, que nós temos que pensar no espiritual e no material, temos que servir. Então nós já começamos aqui, tanto a campanha de bens, de alimentos, como também nós queremos de agasalho. Com certeza você tem na sua casa um agasalho, você tem uma blusa, você tem uma calça. E deixa eu dizer algo para você. Não traga aquela coisa amarfanhada e suja para a igreja, não. Traga passado, limpo, dobrado, numa bolsa legal, tá? Que a gente possa pegar e doar para uma pessoa com dignidade. Não traga nada rasgado. A menos que seja essas calças da moda aí, que eu vejo uma antimoda, mas ok, né? Pagam não sei quanto, eu não pago 500, 200 reais numa calça rasgada. Mas tem gente que paga. Ok, tudo bem, né? Então, traga limpo para abençoar o reino de Deus. Porque Jesus está falando desse reino maravilhoso. Ele está falando, eu sou como quem serve, né? Então, queridos, na verdade, a psicologia do reino, ela é uma antipsicologia. Ela é oposta à psicologia da terra. Sabe, Jesus mostra isso para nós, né? Enquanto a psicologia humana, a psicologia moderna vai mandar você exaltar o seu ego, dizer que você pode mesmo, que você é legal mesmo, que você tem que olhar para você mesmo. Jesus vai dizer assim, olha, pega você com seu ego, com a sua vontade e crucifica se você quiser me seguir. Então isso é uma antipsicologia, né? Então Jesus fala isso tudo aqui para os discípulos, né? E aí ele vem e fala para Pedro, sabe? E aqui, quando ele fala para Pedro, o tema, na verdade, dessa mensagem é Jesus, o nosso intercessor fiel. Quantos aqui precisa desse intercessor na presença do Pai? Eu preciso. E glória a Deus, porque nós temos o intercessor fiel hoje, nesse momento diante do Pai. E isso porque ele passou pela cruz e nós vamos celebrar hoje aqui o dia da morte dele, quando ele se entregou por nós, para que hoje ele pudesse estar lá, diante do Pai, intercedendo por nós, né? Então ele disse, eu confio a vocês um reino. E Jesus também vai dizer em outro texto, em Mateus 24, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino. Esse reino está preparado para nós, desde antes da fundação do mundo, Jesus já preparou. E aí Jesus vai dizer para esses aqui em Mateus, falando do reino, venham benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Olha que interessante, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, fui forasteiro e estava preso e me visitaste. Então essas são as características daqueles que vão herdar esse reino maravilhoso. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, aí é uma pergunta que surge na nossa mente, né? Por que nós precisamos dar essas coisas? Por que Deus exigiu isso de nós? Se Deus é tão poderoso, se nós falamos hoje que Ele multiplica pão. Sabe por quê, queridos? Primeira coisa que eu anotei aqui para vocês, por várias razões, mas eu anotei algumas. Você é filho e você precisa aprender com o pai. E você começa aprendendo com o pai que ele foi a maior doação de amor que você conhece. Foi Deus que fez, foi Deus que enviou a esse mundo. Quando Jesus diz quando a palavra diz, João, né, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aqui está resumida toda a história da teologia, toda a história da salvação, toda a história da restauração da humanidade, toda a história de cobertura de pecado está aqui. Deus amou, e quando o apóstolo João diz assim, que Deus amou o mundo, isso aqui é um soco nos judeus, sabe por quê? Porque os judeus tinham aquela ideia deles como povo escolhido somente, que Deus veio para os judeus, que Jesus, o Messias, viria para os judeus. Aí João vem e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão imensa, tão grandiosa que ele deu o seu filho. Então essa é a primeira razão, porque quem recebe Jesus, porque quem tem um espírito no coração, porque quem participa desse reino aqui na terra, para depois ir morar nele lá no céu, é que você também aprenda com o Pai a ser doador.
doador de sua vida primeiro para Ele. Depois que você doa a sua vida para Ele, você doa bens também para ajudar quem é necessitado. Você doa o tempo para aconselhar quem precisa. Você doa a sua oração para aquele que está necessitado. Você doa a intercessão para aquele que precisa de um socorro. É isso, essa é a primeira coisa que eu aprendo para fazer parte desse reino maravilhoso. E quando nós equiparamos a doação de Deus para o mundo com aquilo que Ele pede de nós, o que Ele pede de nós é irrisório, é mínimo, não é? O coração que recebeu Jesus não pode ser um coração egoísta, tem que ser um coração doador. Então aprenda com o Pai. E outra coisa, porque você precisa ser doador em todos os âmbitos da sua vida. Pergunte ao Espírito Santo, onde é que Ele quer que você doe mais? Porque eu tenho dito para vocês aqui, que o reino de Deus é essa antipsicologia, mas na verdade ela é uma psicologia, o reino de Deus, ele usa uma psicologia especial, porque o ser humano, quando ele fica cada vez mais consigo mesmo, e quando ele busca girar mais em torno de si mesmo, ele se esvazia. Ele se esvazia. Você não foi criado, você não foi dotado de condições emocionais e psicológicas para ficar cuidando só de você mesmo. Você precisa ser doador, você precisa ser alguém que ajuda, porque essas são as características do teu pai, são as características do teu mestre, e você vai se encher cada vez mais. E é por isso que a Bíblia vai dizer em tantos outros textos que melhor coisa é dar do que receber, que aquele que dá, ele está em melhor condições do que aquele que recebe. Então, pegue esses ensinamentos de Jesus e coloque no teu coração e peça, Espírito Santo, eu quero fazer diferente, né? Então, esse reino começou com a maior doação do mundo. Então, para isso é que nós precisamos ser doadores. Mas isso aqui é só a título de introdução, porque eu quero falar de Pedro. E quando Jesus termina de falar que deu para eles o reino, e vocês vão assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que coisa, isso é futuramente, né? Agora aqui nós estamos doando, agora aqui nós estamos sofrendo, agora aqui nós estamos sendo chamados de preconceituosos, chamados não, classificados mesmo de preconceituosos, né? A Bíblia está sendo tirada de vários lugares, mas não se preocupe com isso não, sabe? Eu e você que conhecemos esta palavra, nós iremos assentar em tronos para julgar aqueles que hoje estão nos julgando. Isso lá na frente. Poxa, pastora, mas isso está tão distante. Não está não. Está muito perto. Está muito perto. E você tem que crer nisso porque a palavra te diz. A palavra nos diz que nós faremos isso. Então, depois que Jesus faz essa colocação tão importante, ele fala uma coisa tão impressionante. Por que eu falei isso aqui? Porque eu acho tão incrível ele terminar de falar. Olha, eu confio a vocês um reino. E aí o reino tem todas as características maravilhosas. E aí ele diz para Pedro assim, Pedro, olha só, preste atenção. Satanás pediu para peneirar você como peneira o trigo. Vocês, talvez, do Rio de Janeiro e moderno, não conhecem, talvez, uma peneira, né? Não conhece, né? Porque o pedreiro também lida com a peneira. Mas a peneira, no interior, era aquela coisa que você passava o feijão ou o arroz, e tinha a peneira do feijão e a peneira do arroz. Para cair aqueles que não prestavam, ou tirar as pedras do feijão e ficar só o feijão. Então, sacode, 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 aí cai todas as pedrinhas, só fica o feijão puro ali. Então a peneira ela tem uma densidade que dá para passar exatamente as pedrinhas e ficar só o feijão, né? A palha também para soprar o arroz e tal. Tem toda uma coisa aí do contexto agrícola que vocês não conhecem, mas peneirar significa isso. Significa passar por teste, ficar só aquilo que é puro, né? Então Jesus disse isso para Pedro, sabe? Que Satanás pediu para peneirar ele como trigo. E deixa eu dizer algo para você. Pedro, a Débora falou aqui de Pedro, do lado sincero de Pedro. Por que ele se atirou no mar? Porque ele era sincero. Porque ele tinha um coração sincero. Pedro era sincero. Quando os soldados vêm prender Jesus,
isso aqui que ele disse para Jesus, olha, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, até aquele momento ali, Pedro estava acreditando que ele faria isso. E o que ele faz quando vem prender Jesus? Ele corta a orelha do soldado ali, né? E Jesus ainda tem que fazer um milagre imediato, cola a orelha ali e disse, Pedro, calma, não é hora para você. Então Pedro era sincero, mas Pedro não tinha dimensão ainda, naquele momento, de que o que ele enfrentaria pela frente, ele teria resistência para vencer. E é aí que Jesus vai dizer, Satanás pediu para cirandar contigo, Simão, Simão. Satanás pediu para peneirar vocês. Aí Jesus está falando com todos. Ele está falando com todos os discípulos. Ele fala com Pedro, né? Vos reclamou para vos peneirar. Jesus não está falando só com Pedro aqui, no versículo 31. Ele está falando com todos os discípulos. Mas eu roguei por ti. Aí ele está falando só com Pedro. Ele não está falando por todos. Por quê? Porque esse intercessor fiel que nós temos, ele sabe exatamente a medida da fé e da capacidade ou da incapacidade que eu tenho, que você tem, que o pastor tem, que o outro tem. Isso é lindo no nosso intercessor. A uns, ele vai falar uma palavrinha e vai estar bem. Mas para outros, ele vai ter que enviar anjo, ele vai ter que cercar você, porque ele sabe que você não tem capacidade para algumas coisas. Pedro até aquele momento achava que poderia. Pedro não tinha tido, porque Jesus depois passa pelo Getsêmani, que era um momento de densas trevas. Jesus no Getsêmani, ele sente todo o potencial das trevas e do poder que ele enfrentaria naquela morte cruel, terrível, de uma desmoralização total ali naquela cruz. Pedro não tinha noção que seria uma coisa tão forte. Os outros discípulos se dispersam e Pedro, vocês já sabem do final da história. Mas quais as verdades desse texto que esse texto mostra para nós? Primeiro, Satanás ainda pede para tentar e para cirandar conosco, saiba disso. E sabe quando Jesus permite? Quando há condição dele permitir. Aonde está isso na Bíblia, pastora? No livro de Jó. No livro de Jó. Satanás estava num diálogo, num tribunal do céu com Deus, e ele pede, e ele faz uma conjectura de que a sinceridade de Jó, ou a devoção de Jó, é porque Deus havia cercado ele de bens. E Deus fala, pode tocar nele. E saiba de uma coisa, tanto a permissão de Deus, quanto o processo que você vai passar naquilo que permite, Ele é o intercessor que te protege, que te dá força, que te capacita e que coloca anjos, coloca o Espírito Santo, coloca pessoas do teu lado, porque Ele sabe a tua resistência. Ele sabe a minha resistência, sabe a nossa resistência. O trabalho de Jesus conosco, ele é personalizado para cada um de nós. E Jó permitiu. E Deus permitiu que Jó passasse. E como se não bastasse a primeira vez, que roubasse tudo, que tirasse tudo dele, Satanás ainda aprofunda mais aquele teste, aquela tentação, e disse, não, tudo que o homem tem dará pela sua pele, toca na saúde dele. E Deus diz, pode tocar. Oh, queridos, deixa eu dizer algo para você. Esse lugar, lá no nosso coração, essa força, essa fidelidade, essa vontade de não negar ao Senhor, ela tem que ser buscada constantemente na nossa vida, porque é o Espírito Santo que vai te dar essa resistência. Deixa eu dizer para você, nós olhamos para Pedro e falamos, né, como o pastor falou hoje, se nós estivéssemos lá, né, pastor, eu não ia fazer isso com Jesus. Quem diz nós não faríamos? Quem diz que nós seríamos mais fortes do que Pedro? Só quem está no momento da provação é que sabe. Então, queridos, Deus ainda permite, esse texto mostra, que é permitido que muitas vezes Satanás cirande conosco, peneire nós como trigo. E deixa eu dizer, Deus só permite porque Ele mostra para cada um de nós a sua glória, o seu poder e a sua intercessão. Outra coisa que esse texto, outra verdade que esse texto mostra, nunca se ache completamente pronto para enfrentar determinados desafios espirituais.
eu nunca me acho, nunca me acho. Eu sempre digo, Senhor, eu dependo da tua graça todos os dias. Eu olho assim para frente e eu digo, não, eu acho que eu não posso. Mas o Senhor sabe, né? Igual ele perguntou para Ezequiel, pode esses ossos reviver, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Eu de mim não posso, mas eu sei que eu tenho um intercessor fiel. Você muitas vezes não vai poder, mas confie no intercessor fiel que ele pode te ajudar. Porque quando Jesus disse, Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Ele disse, Senhor, não, eu vou contigo até a prisão e até a morte. Autoconfiança. A autoconfiança exacerbada, muitas vezes ela pode nos tirar da vitória. Muitas vezes ela pode nos tirar da dependência de Deus. Ser autoconfiante até um certo ponto é muito bom. Mas deixa eu dizer para você, quando se trata de reino espiritual, quando se trata de guerra entre luz e trevas, a nossa dependência deve ser total de Deus. Deve ser total nele. E Pedro, nesse momento aqui, ele ainda não sabia disso. Ele achava que podia. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da lei, mas do Espírito. Essa nova aliança fala desse reino. Ser ministros de uma nova aliança, pastor? Que coisa imprescindível, que coisa impressionante. Agora, somos capazes? Nenhum de nós somos. Não é porque você tem o título de pastor ou pastora que a gente é capaz. Não somos capazes. Mas é Deus que nos capacita para esse trabalho maravilhoso. Nova aliança, um novo concerto. Não aquele da lei, não aquele que passou, que era a sombra do que viria. Mas desse aqui, olha. Aliança do sangue, que ele morreu por nós, que ele sacrificou por nós. Até a explicação da morte de Jesus, da santa ceia, do comer o meu corpo e beber o meu sangue, como ele fala, não é? Metaforicamente, que é ter comunhão com ele. Tudo isso para entrar na mente, na cabeça, no coração de um homem pós-moderno, criado no mundo relativista, já é um grande milagre. E quem faz isso é o Espírito Santo. Não somos nós. Pastor, padre, clérigo, não tem poder de fazer isso não. Quem convence você de que Jesus veio, encarnou, nasceu de uma mulher, morreu na cruz para trazer salvação, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso. Então, ser ministro dessa nova aliança não é capacidade humana, não é capacidade de homem, mas é capacidade vinda, dada pelo próprio Deus, quando nós nos tornamos todos os dias dependente dele. Então, era esse ponto, era esse nível que Pedro ainda não tinha chegado. Veja, e outra coisa importante na intercessão de Jesus por Pedro. Por que Jesus intercede por Pedro? Primeira coisa, Pedro era sincero. Quando ele se atirou no mar, né? Diferente de Judas, tá? Quando ele se atira no mar, é porque ele acreditou que Jesus pediu que ele pisasse ali naquela água. Ele acreditou que ele não iria afundar. Pedro era sincero. Quando ele falava as coisas, tudo bem que ele não tinha muito um pensamento reflexivo. O sanguíneo, ele tem um pensamento mais, né, imediato. Ele fala primeiro para pensar depois. Mas havia sinceridade em Pedro, né? Então, aí está a importância do intercessor, de Jesus interceder por ele. Jesus conhecia Pedro na sua essência. Jesus conhecia Pedro lá dentro. Jesus sabia, assim como sabe, a minha e a sua capacidade. O importante é que você seja sincero na presença do Senhor. Você está aqui, ainda está fraquinho, ou ainda está tentando se levantar, permaneça sincero, pedindo ajuda do teu intercessor fiel. Ele está aqui para interceder por você, para te ajudar, para te socorrer, para te levantar. Jesus faz isso. Jesus não despreza um coração sincero. Jesus não despreza um coração contrito. Por isso que quando a gente vai trabalhar com casais, é uma das coisas que eu falo. Tem tudo, falou tudo que precisava falar.
Toda a verdade está aqui nesse caso, nessa situação, porque isso é importante para nós começarmos um processo de restauração, de tratamento. É super importante, porque a verdade liberta. Então, ainda que Deus permita você ser sacudido, Ele vai ordenar em que proporção. Se Deus for te peneirar, Deus já me peneirou algumas vezes, já me permitiu. Mas Ele sabe em que proporção Ele permite. Tem uns que vai ser mais, tem outros que vai ser menos. Porque Ele conhece você, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde pode te testar. Eu fico olhando para Abraão, né? Para esses homens, para Moisés, e fico pensando, Deus, será que eu conseguiria, né? Eu tenho 3 filhos. Você já imaginou? Muitas vezes eu já imaginei. Se Jesus me pedisse, Mateus, meu primogênito, ai Deus, que lindo, maravilhoso, meu Deus. Se Jesus me pedisse a Milena, minha única menina, se Jesus me pedisse o Jonatas, né? Mas Abraão creu contra a esperança. E isso foi-lhe imputado como justiça. É isso que Deus está buscando nos nossos corações. É isso que Jesus quer de nós. É para isso que o seu intercessor está lá à destra de Deus intercedendo por você. Para que você chegue a esse nível de confiança. Então, ainda que Deus te permita ser peneirado, ser testado, ser provado, é Ele que determina a proporção. E saiba de uma coisa, você não será destruído. Eu não vi ninguém que passou pela aprovação de Deus, que permaneceu fiel, que permaneceu querendo agradar a Deus, que fosse destruído. Não. De forma alguma. Toda aprovação que Deus te permite, você pode estar abatido no momento da aprovação, mas no fim dela tu vai sair com muito mais força, com muito mais graça, com muito mais sabedoria, com muito mais discernimento, com muito mais capacidade de ajudar. Isso é antagônico do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus é muito lógico. É muito lógico. É Ele que sustenta a gente nessa proporção do que você necessita, no momento que você necessita. Isso é crer contra a esperança. Então não duvide. Não duvide da promessa. Não duvide que Deus vai te dar força para vencer. Não duvide. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, todos nós estamos passando no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Ele está conosco, Ele não nos desampara. Deus não te permitirá ser destruído. Olha o que Ele fala para o povo judeu, Amós 9:9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Olha, sacudir grão em peneira, eu já joguei muito feijão no chão, já deixei cair muito feijão no chão, quando eu era criança, adolescente, né, que ia fazer isso, caía um monte. Minha mãe dizia assim, minha filha, está jogando metade fora. Deixa eu dizer para você, o Deus que vai nos peneirar, Ele não vai deixar cair um grão no chão. Não vai permitir. Aquele que é dele vai ficar na peneira. Não vai cair. Vai cair o lixo, vai cair a pedra, vai cair o cisco. Mas você vai permanecer. Em nome de Jesus. Você não vai cair, Ele não vai permitir. Seja sincero. Ainda que fraco, mas seja sincero. Seja autêntico com o teu Deus. Às vezes você nem precisa ser sincera comigo, mas seja sincera com Deus, porque Ele está vendo o teu coração, Ele te conhece, Ele te chama pelo teu nome, Ele conhece a tua essência, Ele sabe quem você é, Ele é Deus. Isso é lindo. Ele fala isso, o profeta Amós profetizando, fala isso para o povo judeu. Deus permitiu. E Deus só permite, irmãos, por causa de um propósito. Deus, muitas vezes, Israel, a maioria das tribulações que Israel passou foi pela desobediência e o pecado. Muitas vezes não é pecado, mas é decisões erradas que nós tomamos. É cabeça dura. Quantos maridos aqui que a esposa já falou, meu amor, não faça isso, isso não vai dar certo. Mas eles são cabeça dura e fazem. E aí dá errado. Aí não é pecado, mas sofre.
Oh, meu Deus! É isso que Israel passou muitas vezes. E tem mulher teimosa também. Tem esposa teimosa, viu? Tinhosa, rixosa. A Bíblia fala que é melhor morar num canto de águas furtadas, um lugar que nem é seu, do que numa mansão com uma mulher rixosa. Aquela nhenhenhen. Eu digo para as mulheres, homem tem uma mente prática, eles não suportam muito nhenhenhen. Seja mais prática, minha irmã. Não seja tão prolixa. Por que eu estou falando isso? Isso não está na mensagem, pastor. Então, desobedecemos. Aí Deus tem que nos peneirar, porque Ele quer que a gente fique dentro dessa peneira. Ele não quer que a gente saia daí, porque é o reino que Ele quer nos dar. Oh, querido, você é precioso demais para Deus. Você é preciosa demais para Deus. E o inimigo quer te tirar da peneira, do lugar de ser sacudido por Ele. Ser sacudido por Deus é maravilhoso. Dá dor de cabeça, dá enjoo, dá indigestão, mas o pecado sai, a limpeza entra, Deus purifica, o Espírito Santo trabalha. Eu vos purificarei como o ourives purifica a prata e o ouro, até que não tenha nada de impureza. Então, queridos, Jesus intercedeu por Pedro, para que a fé dele, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que tentações você tem enfrentado? Que provações você tem passado? Olha o que Paulo fala. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Satanás? É Deus que o justifica. Jesus é o teu juiz. Ele morreu, ele é o teu advogado. Ele morreu por você. Satanás vem te acusar? Está aqui sua sentença, Márcia. Está aqui o sangue de Jesus que purifica a minha sentença. Você não pode me acusar, a menos que seja pecado escondido, mas pecado confessado, Satanás não pode te acusar de nada. É Deus que te justifica. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Do lado direito de Deus, ali está o seu intercessor fiel, Jesus, o Filho de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Perseguição, angústia, perigo, espada. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem está te testando? Se é Satanás, Jesus é o teu advogado. Se é inimigos, o teu pastor te protege. Se é a tua própria consciência, o sangue de Jesus está aqui hoje para purificá-la. Hebreus 10, tendo um grande sacerdote, não é qualquer um não, é um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Má consciência, consciência má, suja, pesada, só o que purifica ela é o precioso sangue de Jesus vertido na cruz. E Ele está aqui para fazer isso hoje com você. Hoje Jesus quer purificar consciências aqui que precisam ser purificadas. Porque Jesus intercedeu por Pedro e ainda intercede. Além dele ser sincero, Pedro seria um grande pregador, não é verdade? Logo depois dele negar, ele se arrepender. Negou sim, mas arrependeu. Nunca esqueça disso. Você vai errar sim, mas se arrependa. É aí que está a sua vitória. Sua derrota não está no erro, mas a sua vitória está no arrependimento. E aí Pedro, você é um grande pregador lá em Atos, logo no início do livro de Atos. Você vai ver Pedro pregando, Pedro orando, um coxo é curado, levanta. E Pedro prega e milhares de pessoas aceitam a Jesus com aquela pregação. Então Jesus intercedeu. Você está aqui hoje, às vezes numa condição um pouco fraca. Às vezes você errou em alguma coisa. Mas sabe aonde o teu intercessor fiel está vendo? Lá na frente. Lá na frente. O que você vai ser amanhã depois que você se levantar dessa queda que você teve? Isso é muito importante. Isso é muito importante você entender.
Deus não conta, Deus não te deixa prostrado. E se Ele tem um plano na sua vida, a Bíblia diz em Provérbios, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Você não vai ficar prostrado. Pedro seria um grande pregador. Quando ele cura aquele coxo, e o pessoal fica tudo olhando para ele, ele diz, olha, por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito esse homem andar? Esse poder não é meu, não. Talvez se Pedro não tivesse sido peneirado, talvez ele pudesse se impressionar com aquela cura, né, pastor? Tem isso também, tá? Deus permite provação, Deus permite nós sermos purificados e peneirados, porque quando Ele colocar dádivas e dons nas nossas mãos, nós nunca vamos tomar a glória para nós. Nunca vamos. Sabe por que tem muitos líderes que fazem isso? Porque não passou no teste que precisaria passar. Para entender que todo poder e toda glória só deve ser dada a Ele. É dele, é para Ele e é por Ele. Porque nós não temos poder de fazer nada. Mas Pedro, depois de ter sido peneirado, ele viu, né? Jesus sabia também que Pedro achava que se conhecia. Você se conhece? Eu sempre oro, já orei muito e sempre oro. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmista faz essa oração, né? Expurga-me, o salmista diz assim, expurga-me dos erros que me são ocultos. Sabe o que é expurgar? Você já espremeu um caroço assim, ou um espinho, ou alguma coisa? É isso, expurgar é isso. Sair tudo, limpar tudo. Expurga-me dos erros que me são ocultos. Essa é a oração do salmista, né? Então, quando ele disse, estou pronto a ir contigo até a morte. Quando ele diz isso, ele estava sendo sincero, porque ele achava que podia ir. Mas Jesus sabia que ele não podia ir. E aí Jesus dá essa sentença para ele, né? Você conhece? Você se conhece? Pergunte ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é especialista. Ele é especialista em mostrar para nós quem nós somos. Eu sempre oro assim, Senhor, nunca me deixe enganar comigo mesma. Me ajude a me conhecer e a ser uma pessoa sincera. Deixe a palavra desvendar a tua alma. O Salmo 119, ele tem 176 versículos relacionados à palavra de Deus. Se não me engano, eu acho que é só um que não está falando diretamente com a palavra. Mas os 176 versículos estão falando sobre os mandamentos, os estatutos, os juízos, a tua palavra, a tua lei. Maravilhoso esse salmo. Leia ele e deixa ele desvendar a tua alma. E o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, ou seja, corta de um lado e do outro. Enquanto eu falo para você, a palavra já entrou em mim, já me purificou. Espada de 2 gumes. E ela é apta para penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então deixa a palavra desvendar a sua alma. Coloque a palavra dentro de você. Peça o Espírito Santo para te ajudar a entender a palavra. Porque você vai se conhecer através da palavra. A palavra mostra quem nós somos. Eu gosto muito de orientar os novos convertidos. Leia a palavra. Leia a palavra, porque a palavra vai desvendando, vai mostrando quem é Deus para você e vai mostrando para você mesmo quem é você e como Deus quer que você seja. Então, queridos, você se conhece? Pedro achava que se conhecia, mas a partir desse teste, ele realmente passou a se conhecer. Porque Jesus intercedeu por Pedro, porque mesmo depois de negá-lo, ele ia se arrepender. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, queridos, se você tem negado a Jesus, você vai dizer assim, Márcia, eu não estou nessa situação. Mas muitas vezes nós negamos Jesus. Às vezes nós temos Jesus na boca. Às vezes nós cantamos Jesus nas nossas canções. Às vezes nós temos Jesus até numa plaquinha na nossa casa. Mas sabe quando é que você nega Jesus? Quando você não vive uma vida de santificação. Quando você nega Jesus, quando você não está disposto a obedecer, a pelo menos fazer um esforço para entrar aqui nos princípios do reino. Sabe quando você nega Jesus?
Quando você tem uma vida dentro da igreja e outra lá fora, você está negando Jesus. Então, queridos, arrependa-se hoje. Jesus conhece teu coração. Se você viveu até hoje assim, mas sendo sincero, achando que estava agradando ao Senhor, ok, Jesus, o intercessor, está aqui. Ele é fiel para te receber, para te acolher, para te fazer mudar a concepção de quem Ele é e para te revelar mais ainda para você. Às vezes você diz que ama, mas muitas vezes nós nos negamos a ajudar os necessitados. Muitas vezes nós fechamos os olhos para alguém que precisa tanto de nós. Deus doou o Filho dele por nós. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os necessitados, tanto da alma quanto também de pão. Jesus fez isso. Então, queridos, esses são os princípios que Jesus mostra para nós nesse texto tão maravilhoso de Pedro. Ele vai te peneirar. Alguns aqui Deus vai peneirar, mas você não vai cair da peneira não, tá? Você vai sair melhor. Vai cair tudo que não presta e vai ficar só o que é bom. Você vai sair renovado como Pedro, sendo usado por Deus. Eu creio nisso, queridos, porque é tempo de Jesus fazer isso. É tempo. O Espírito Santo está chamando a noiva. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que essa palavra fique no seu coração. Quero deixar com o pastor Jorge agora, que ele vai celebrar a Santa Ceia. Minha voz está muito falhando já. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. E que você se permita ser trabalhado pelo Senhor. Porque Ele te ama. Ele está te vendo. Ele está intercedendo por você. Jesus não despreza nenhum que vem a Ele. Não despreza. Ainda que em fraqueza, mas com sinceridade, Ele vai ajudar você a passar pelo processo. Amém? Deus te abençoe.